Este é o programa Diálogos sobre a Vida. Eu e meu amigo Eduardo Iver comentamos aspectos da obra de Jiddu Krishnamurti. O tema que nós escolhemos para hoje, muito enfocado por ele, a morte do passado. Vamos investigar isso? Nós não vamos falar sobre a morte do corpo, porque a morte do corpo ela vai acontecer quando tiver que acontecer, né? Mas certamente, se nós aprendermos a morrer para o passado, talvez quando acontecer essa morte do corpo, ela seja uma passagem totalmente tranquila, totalmente serena, né? A própria palavra morte, ela já dá um arrepio em muita gente. Uma palavra assim que ninguém gosta de falar a respeito. E o Krishnamurti vai fundo e diz que você não tem como compreender a vida sem compreender a morte. E aí é que nós vamos ter que entrar nesse tema. É engraçado que Krishnamurti não é chegado a falar de coisas ocultas, ainda que se tenha notícia de que ele tinha percepções extrasensoriais. Mas ele chega a dizer que se nós não compreendermos a morte enquanto estamos vivos e plenamente lúcidos, ao morrermos, perderemos a consciência e não haverá mais possibilidade de compreendermos o que se acha além. Eu acho que ele nessa afirmação, ele foi além do usual dele, né? Ele diz, a gente tem que compreender a morte enquanto a gente está vivo, lúcido. Caso contrário, ao morrermos, perderemos a consciência e não haverá mais possibilidade de compreendermos o que se acha além. Na verdade, a morte é o desconhecido. E a nossa dificuldade nisso é que a nossa consciência ela é totalmente enraizada, totalmente enfiada, totalmente presa ao conhecido. E esse conhecido é a memória. É a memória. O bebezinho, ele vem com a memória zerada, não é? E ao longo da vida, a gente recebe vários softwares, como a linguagem, por exemplo, né? Aquelas primeiras impressões na tenra infância, elas marcam profundamente a pessoa, né? A criança, a futura pessoa adulta, né? E ali a gente começa os registros. E de registro em registro, vai se formando toda uma estrutura enraizada na memória, que ele chama de eu ou de ego psicológico. E que nós vivemos em função dele, traduzimos tudo através dele. Ele é um feixe de coisas acumuladas, de lembranças, etc., né? E que a gente vive preso no tempo. Ou seja, a gente tem o que se acumulou do passado projetando para o futuro. Mas essa é uma projeção baseada no passado. Ou seja, nós queremos repetir os nossos prazeres, as coisas que gostamos, evitar aquelas que não gostamos, já viver dentro desse padrão da memória, né? E aí ele diz que para que algo novo possa surgir, é necessário que exista a morte do passado, que a vida e a morte são inseparáveis nesse sentido, para que possa existir para que se possa penetrar no desconhecido, é preciso morrer para o conhecido. Aí a gente para e diz assim, mas vem cá, esse morrer para o conhecido é o que é uma espécie de amnésia, é uma é um Alzheimer, é zerar
todas as memórias, como que é isso? Na verdade, ele não propõe essa amnésia, nem essa memória, essa, esse apagar da memória factual, no sentido das coisas simples da vida, mas apagar a memória psicológica, que tem a ver com tudo aquilo que a gente está apegado, tudo aquilo que nos dói ainda, as nossas mágoas, as nossas ansiedades, aquilo que a gente gostaria de ter, né? Todo esse processo egóico, onde a gente se encontra preso, ele é a nossa prisão. E por isso, por estarmos presos ao conhecido, nós queremos a continuidade de acordo com o molde do conhecido. A gente vive preso no tempo, né, no vir a ser. E é exatamente aí que a gente não tem condição de descobrir essa coisa que ele fala que é a mente inocente, que é a mente sem medo, que é a mente sem malícia, que é a mente sem nenhum tipo de. Ela penetra na verdade das coisas com uma leveza e com uma pureza que isso só acontece quando a gente é capaz de se desapegar de tudo, de tudo. É interessante que esse desapegar é um movimento interno, não é uma coisa externa. Tem pessoas que querem tomar atitudes externas para te livrar de coisas internas. Por exemplo, o apego à família é uma coisa interna, né? Você pode continuar perfeitamente convivendo na sua família de uma forma desprendida, desapegada. Você não vai perder nem a sua liberdade, nem vai tirar a liberdade de ninguém. Mas muitas vezes as pessoas querem romper, vamos dizer assim, a família em busca de uma liberdade que elas não têm dentro delas. Então elas vão procurar fora aquilo que elas não estão encontrando dentro de si mesmas. Então esse morrer psicologicamente para as experiências, para os prazeres, para dores, para a solidão, para a lisonja, para o insulto, para tudo que é memória armazenada. Isso é possível, Eduardo Iver? Me ajuda aí. Vamos tentar ver o que é essa morte do passado, não como teoria, mas se isso pode acontecer como um fato, se não de forma absoluta, pelo menos com momentos mais frequentes de ausência desse eu, que é esse feixe de memórias enraizadas. Como que você vê, Edu? Márcio, você fez uma introdução bem abrangente sobre essa questão da morte do passado. E eu lembro que, quando eu era relativamente jovem, uma vez eu saí viajando com um amigo meu, acampando, fomos até a Argentina acampando, voltando, e a gente estava sempre tocando músicas dentro daquele ambiente assim bem descontraído. E nessa época eu compus algumas músicas, né? E uma música que eu compus tinha o nome Um Homem Sem Passado, é o nome da música, né? E eu tentava mostrar que o homem que não tinha passado, ele era uma pessoa perdida na vida, né? Porque o passado é que dava, vamos dizer assim, a consistência, que dava razão de ser, né? A história da pessoa que ia se desenrolar no futuro. Então, o passado tinha uma importância muito grande, porque era a convivência com a mãe, com os amigos, os aprendizados que você teve, enfim, toda a vida que você é, recebeu, acolheu e está desenvolvendo, né? Mas quando surgiu o Krishnamurti e esse tema especificamente que você está trazendo, Marcos, eu comecei a refletir bastante sobre tudo isso, né? E eu percebi que o passado
não é o problema em si, né? A existência do passado e a existência de memórias do passado é algo inevitável. Você não tem nem como apagar as memórias, né? Mas o problema é quando você acumula experiências, acumula conceitos e, inclusive, preconceitos que vão prejudicar a sua vida no dia a dia. Então, fazendo um paralelo, eu lembro assim, tem muitos programas de televisão que mostram pessoas ou famílias que têm mania de acumular. Então, você vê casos assim absurdos de pessoas que vão acumulando tudo quanto é tralha, né? Não abrem mão de nada, tudo que eles recebem, ou até eles buscam coisas que estão soltas pela rua, trazem para casa, caixas, brinquedos, enfim, todo tipo de coisas que vão sendo acumulados, ou mesmo pessoas que não trazem de fora, tudo que recebem vão juntando. Coisas que são lá da época do colégio, tudo aquilo que compôs em algum momento teve alguma relevância na sua vida, é guardado. E às vezes a quantidade de coisas acumuladas é tão grande que você não tem mais acesso a nada. Você não acha mais nada, que vira tudo uma bagunça. Então a sua vida passa a ser uma bagunça também. Geralmente a bagunça exterior reflete a bagunça mental. Aquela pessoa que é acumuladora, geralmente é uma pessoa que não tem organização mental. As duas coisas vão juntas. Uma clareza mental implica em você ter o discernimento para verificar o que na sua vida é relevante. E até naquilo que você vai guardar, você tem que ter o discernimento. Será que isso aqui é necessário? Será que eu preciso ter 50 pares de sapato? Será que preciso ter 30 camisas? Enfim, é, cada um vai ter que descobrir quanto precisa. Mas geralmente a gente acumula muito mais coisa do que precisa, com medo de faltar, ah, é o medo de não ter dinheiro, o medo de não ter bens, ou apenas é um vício de acumular, de estar apegado àquelas coisas que você, em algum momento da vida, teve contato e pode até terem sido coisas que tiveram alguma relevância para você no passado. Então, esse morrer para o passado é morrer para tudo aquilo que deixou de ter importância, tudo aquilo que hoje em dia está impedindo que você se abra para todo esse universo maravilhoso que está à sua volta, que você possa estar presente, vivo, inteiro em cada nova percepção, em cada novo momento que se apresenta. Essa morte do passado é a morte do apego a tudo aquilo que já foi. Nós falamos na reunião anterior da experiência, né? Que a experiência está muito ligada ao eu. Então, essa preocupação em você não esquecer nada do que você já fez e estar apegado às experiências anteriores, querendo inclusive repeti-las, porque elas podem ter te trazido algum tipo de prazer ou satisfação, ou elas podem ter te trazido desconforto, então você quer evitá-las no futuro. Então, esse conjunto, nesse feixe, como o Marcos falou, de memórias, quando ele entra no campo psicológico, ele é muito deletério, ele é muito prejudicial, porque você, em vez de viver o presente, você está vivendo o que já foi, que não tem nada a ver com a experiência do aqui e do agora. Vocês podem perceber que quando você está pensando, ou seja, quando o eu, o centro, está ativo, você não está vendo a vida. A vida está passando, mas você está pensando alguma coisa, você está se lembrando de alguma coisa que já foi, é um medo, é um anseio, um desejo de conseguir alguma coisa. Enfim, são todas essas memórias que estão continuamente voltando e ocupando o espaço da nossa mente. E isso é algo que a gente pode perceber, basta a gente observar o quanto a gente deixa que coisas que não têm muita relevância ocupem a nossa mente. E essa ocupação da mente pelo passado
pelas experiências passadas, pelos desejos oriundos de experiências passadas, que se busca a repetição, tudo isso aí acaba impedindo uma vida plena, uma vida de amor, uma vida de entrega, porque você está preso, você não quer soltar nada, né? Você vê que o passado tem a ver com apego. Se você não está liberto do passado, é porque você não conseguiu se soltar. Você está acorrentado a coisas que já foram e que não tem serventia hoje. Então você, como o Marcos falou, você não vai apagar o passado, até porque é impossível você apagar o passado. Nem você vai deixar ele dar valor ao que já aconteceu, mas você não vai condicionar a sua ação presente às suas ideias, aos seus conceitos, às suas experiências anteriores. É você ter aquela abertura para ver o mundo de uma forma fresca, né? Como diz o Krishnamurti, uma forma bela, aberto para perceber qual é aquela ação pura, aquela ação integral, aquela ação que o mundo espera de você naquele momento, não é, Marcos? Pois é, Edu. Esse tema é tão profundo e a maneira que o Krishnamurti trata. Você lembra que ele, volta e meia, ele fala no eterno, não é? E ele chega a dizer assim, que enquanto a experiência vai deixando vestígio de memória e a gente não apaga essa memória psicológica, né, que essa memória é o tempo. Tempo, ele opera através do que está registrado lá e do que eu quero, do que eu não quero, do que eu projeto, do vir a ser. Tudo isso, o tempo, na verdade, é esse movimento dentro da memória, né? Aí ele fala assim: enquanto houver esse vestígio de memória que é tempo, nunca será possível experimentar o que é eterno. Olha que coisa difícil de se entrar, de se penetrar. Olha só que interessante. A minha filha de 10 anos, ela está lendo uns livrinhos de ficção, ela está adorando, baseado em mitologia grega. Então, os personagens dos livrinhos que ela está lendo tem os deuses imortais, tem os mortais, tem os semideuses, né, que são meio mortais, meio imortais, etc, etc. Né? Aí quando o cara vai falar assim, em eterno, você já pensa, existe alguma coisa imortal? Ou seja, ele está falando de uma dimensão que está muito além desse eu que é memória, dessa acumulação de coisa, de experiência, de nome, de isso, de aquilo, de título. Tudo isso uma hora vai ser varrido. Né? Aí a questão, é possível em vida experimentar momentos de não existência do eu? Ou seja, tocar essa dimensão do eterno, tocar essa dimensão que está fora do tempo. É engraçado que a mitologia tenta falar a mesma coisa, porque os deuses são as consciências que vivem no eterno, imortais. E os humanos são as consciências mortais, porque enquanto a consciência está presa ao nome, à pessoa, a esse mundo que a gente cria, ao qual nós estamos apegados, nós somos mortais. Então, provavelmente, quando ele fala desse eterno, que não é possível tocar ele enquanto a gente está preso nessa consciência enfiada, enraizada no mortal, né? Ele tá falando em tocar essa dimensão divina, e provavelmente a natureza divina de cada um de nós e daquela dimensão das consciências livres. Enquanto a consciência que está presa no tempo e no vir a ser, ela é escrava desse feixe de memórias, aquela que consegue perceber esse movimento, consegue olhar para isso com uma certa isenção,
não está sempre submersa nisso, ela começa a tocar essa dimensão do eterno, ou onde, o que ele também chama da mente inocente, da mente criativa, que é uma mente sem medo, que é uma mente que vai de peito aberto a cada momento, sem ficar baseada no que foi e com muito mais clareza, com muito mais percepção, com muito mais lucidez para lidar com agora, né? Então ele fala na necessidade de nós a cada dia morrermos para o ontem, não, nunca levarmos um problema para o amanhã. Isso é possível, Edu? Nunca levarmos um problema para o amanhã. Olha só que coisa. O que é um problema? O problema são desejos em conflito. Eu quero uma coisa e quero outra, e aí eu não sei para que lado que eu vou, em geral. Né? Ou então uma coisa que me ameaça, uma coisa que eu tenho medo, etc. Aí eu fico transportando, né, de um dia para o outro, do outro para o outro. Agora, quando você olha para a coisa de forma completa, inteira, agora, né, você não leva para depois, você resolve ali e é que nem você já falou em alguma reunião dessas, né? O cara que estava sendo chamado para a guerra, aí diz assim, não, mas aí se eu recusar, eu vou preso. Então vá preso. Não, mas então eles podem, se eu for para a guerra, eles podem me matar. Então morra. Quer dizer assim, a mente ela fica se digladiando com o que pode acontecer e quando ela lida com a coisa por inteiro e assume a consequência do que é, sem receio de tipo nenhum, ela é completa. Né? Essa é a mente inocente. Né? Então, assim, ele fala que quando não existe essa atividade egocêntrica desse feixe de memórias, né? Quando não existe nem o ontem, nem o amanhã e nem o presente no sentido de tempo psicológico, aí ele fala: existe algo imenso, extraordinariamente vivo. Nós vamos dar um pequeno intervalo e já voltamos. Fique com a gente. Estamos de volta com o nosso programa Diálogo sobre a Vida, que é o Eduardo Iver e o Marcos Rezende. Trocamos ideias e vivências sobre os ensinamentos de do Krishnamurti. E o tema escolhido para hoje foi a morte do passado. Então, esse algo imenso, extraordinariamente vivo, deve ser o mundo dos deuses, né? Ou das consciências libertas. Né? E será que a gente pode tocar isso um pouquinho, não em teoria, não em verbalização, mas em realmente se esvaziar, né? Essa tranquilidade da mente, né? Como ele diz, só a mente inocente é tranquila, porque ela não está carregando nada. Né? Se ela se livra dos seus fardos, do que ela vem carregando, ela é nova, ela é fresca, ela é clara, ela é inocente, ela é viva, sumamente viva. Ao passo que se ela carrega os fardos na atividade egocêntrica, ela é doente, ela é conflituada, ela é pesada, ela é confusa. Então, será possível a gente ver que tudo isso é fruto da atividade do pensamento e que a gente pode olhar para essa atividade sem tirar nem pôr para que ela perca esse movimento compulsivo, inconsciente, né, de um assunto para o outro, do outro para o outro, não resolve aqui, passa para ali, especula ali, será que eu ganho aqui esse mundo de interesse dessa atividade egocêntrica, né? Olhar para esse burburinho da mente de uma forma
pacificadora, harmonizadora. Isso é uma tarefa fantástica. E é algo que não, pode fazer, talvez, de forma absoluta. Mas um pouquinho que a gente fizer, já vem um ar fresco, já vem uma brisa nova, já vem uma energia criadora para o nosso viver, né? Então, assim, essa coisa da dimensão do eterno, Edu, como é que a gente pode entrar nisso? Como é que a gente pode receber alguma coisa que venha saindo desse centro de egoísmo e de interesse que somos nós mesmos? Mas você estava falando dessa característica que nós temos de carregar conosco uma série de conceitos, de preocupações, e não deixar que a vida seja vivenciada na sua plenitude. Aí eu lembrei de um conto budista que eu acho, é bem significativo nesse sentido, né? Diz que um monge estava caminhando com uma, uma outra pessoa, né, que estava começando no caminho do budismo, né? Tava com um aprendiz, vamos dizer assim, e os dois chegaram na margem de um rio. E aí tinha uma mulher, né, uma rapariga lá, uma jovem, que não sabia como cruzar o rio, porque ela estava com vestido, ela estava sem condições de conseguir atravessar o rio sem se molhar toda, né? Aí o, existe uma tradição, né, entre os budistas que os monges não podem tocar as mulheres, que isso aí seria uma forma deles, de alguma maneira, estarem se abrindo para a tentação de ter um contato carnal, etc., né? Mas o monge, vendo a necessidade daquela jovem que não tinha como atravessar o rio, ele pegou a jovem nos seus braços, atravessou o rio com ela e, quando chegou do outro lado do rio, ele colocou-a de novo no chão e eles seguiram o seu caminho, né? O monge e o aprendiz ao lado. Eles tinham caminhado já uns 10 minutos quando o rapaz chegou para o monge e falou: Mas, monge, não existe uma instrução de que o, um monge não pode ter contato físico com mulheres? Como é que você carregou aquela mulher no rio? Aí ele falou assim: Olha, eu carreguei a mulher somente para atravessar o rio. Você está carregando ela até agora. Ou seja, ele ficou preocupado com isso, né? E levou com ele esse preconceito, né? Que não podia, que estava errado, e como é que um monge pode fazer isso? Enfim, ele carregou com ele uma preocupação, um questionamento, até um conflito, de certa maneira, né? Que ele viu como é que um monge, que é o meu instrutor, está fazendo uma coisa dessa. Então, vocês vejam como que nós fazemos isso comumente, né? Nós deixamos de olhar a vida, de ver a flor na beira da estrada, nós carregamos conosco uma série de pensamentos, de problemas, de preocupações, de desejos, que impedem que nós vejamos a beleza daquela vida que está se revelando para nós a cada momento. Então, esse carregar conosco do passado é que é o grande problema. Certamente o monge não esqueceu que ele carregou a mulher, mas aquilo não tinha relevância. Ele viu a necessidade, pegou a mulher e atravessou e acabou. Ele não carregou com ele esse fato, porque acabou, acabou. No entanto, o rapaz continuou carregando, embora não tenha fisicamente carregado a mulher. Então, esse que é o grande barato da espiritualidade. Você faz aquilo que tem que ser feito. E aí, uma vez feito, você não precisa se preocupar se é certo, se é errado. Você fez aquilo que tinha que ser feito e acabou. É, isso, de certa maneira, é viver no eterno. Isso que você falou, Marco, de tocar o eterno, é você
não viver de uma forma autocentrada, não viver com o eu continuamente mastigando problemas, trazendo uma série de questões não resolvidas, acumulando esses problemas, acumulando conflitos e deixando de viver a vida. E quanto mais você está vivendo os problemas, mais você está vivendo o passado, em vez de estar presente, né? Por isso que a pessoa que vive no passado, ela, ao morrer, ela não tem abertura para se abrir para o novo, porque a morte é como se estivesse atravessando um portal para o novo. Mas se você está pegado ao passado, aquilo que você falou no início eu achei muito relevante. E quem morre apegado ao passado, vivendo o passado, continua a viver esse passado no pós-mortem. Você vê que esses clarividentes, que um Leadbeater que descreve o plano astral, etc., tem pessoas que não conseguem se libertar daquilo que eles viveram antes de morrer. Eles ficam presos àquela situação, aos problemas que eles tiveram, apegados às pessoas, apegados às condições e apegados às coisas que eles não conseguiram concluir em termos de desejo ou em termos de medo. Então, isso aprisiona. A libertação, isso que é uma coisa muito interessante, que também está nos Yoga Sutras. A libertação depende da cessação da movimentação da mente. Essa é a essência do yoga na visão de Patanjali. Enquanto a mente não estiver naquele estado de quietude, naquele estado de contemplação, de abertura, você vai ficar sempre, né, remoendo aquilo que já foi e não vai poder tocar a beleza daquele momento, né? Que é um momento eterno, é o eterno presente, né? É a não preocupação com vir a ser, com aquela roda de samsara, como os indianos falam, né? Que prendem você a uma existência condicionada. A libertação é justamente isso, você poder viver a sua espiritualidade na sua magnitude maior, deixando tudo que já passou para trás, deixando as memórias que são contundentes, as memórias das perdas, as memórias daquilo que você não conseguiu, ou a memória das dores que você às vezes carrega com você. Tudo isso aí, todo esse conjunto de problemas, de dores, de expectativas, tem que ser não varridos para baixo do tapete, que isso não adianta, é repressão. É você olhar e perceber que isso não tem razão de ser. Que nenhuma pessoa que acumulou um monte de coisas dentro de casa, e aí tem um momento que ele se pergunta: para que eu quero tudo isso? Vamos dar um fim nisso? Vamos dar para os pobres, ou simplesmente jogar no lixo aquilo que nem dá para ser utilizado mais? E abrir espaço. Você, quando se livra do entulho mental, tanto como do entulho físico, você abre espaço. Você abre espaço para o novo, você abre espaço para uma vida que realmente pode ser uma vida plena. É isso, Edu. É interessante que esse tema, o Krishnamurti, ele pega tão pesado que ele fala assim: a morte não está no futuro, a morte é agora. Aí ele fala assim: morrer para todos os seus prazeres, todas as suas memórias que acalentou, todas as coisas que ama, sem dar continuidade com o pensamento. Repara só, como o pensamento acalenta coisas, né? Às vezes a pessoa fica destilando um prazer, né? Uma coisa que ela quer, nutrindo um desejo. Tem pessoas que não conseguem ficar sem alguma atividade. Elas têm que pegar um livro, elas têm que ligar uma televisão, elas têm que fazer alguma coisa, porque elas não conseguem parar com seus próprios pensamentos. Só que existem muitos pensamentos inconscientes acontecendo sem que elas percebam, né? Então, perceber tudo isso como ele fala, viver assim é meditação. Perceber tudo isso para que tudo isso perca a sua força inconsciente e seque, né?
realmente vem aquela tranquilidade, aquele silêncio interior, aquela tranquilidade, né? Ele fala que nós temos que destruir as imagens, não só imagens de nós mesmos, como imagens dos outros, como a imagem das relações e das situações. Porque a gente tem ideia sobre tudo, tem opinião sobre tudo, a gente rotula as pessoas, em vez da gente se relacionar com a vida de maneira nova, com o outro, como o outro está se apresentando agora, ou a situação que está vindo à luz agora, a gente está sempre indo com a experiência passada, né? Então ele fala que só essa mente inocente, que se livra de tudo e resolve cada coisa no momento, ela não carrega para depois, só essa mente inocente pode descobrir o que é o amor. E ele fala também que nenhuma filosofia, nenhuma teoria vai trazer harmonia à vida, que só o amor é capaz de produzir essa harmonia. E ele fala ainda que quando há amor, tudo o que se faz é virtude, é bondade e é beleza. Olha que coisa linda. Quando há amor, tudo o que se faz é virtude, é bondade e é beleza. Mas quanta coisa a gente tem que deixar para trás para que essa mente inocente possa vir? Como perceber esse nosso egocentrismo para ver o quanto ele é fútil, o quanto ele é estreito, o quanto ele é pequeno, para romper com isso, né? Só rompendo com os apegos, sejam eles quais forem. Mas isso também não pode ser forçado. Isso vem através da percepção. Toda vez que você se percebe apegado e não faz nada, você está rompendo uma raiz do apego. E se não faz nada, pode parecer estranho, porque todo mundo é acostumado com faço isso para obter aquilo. Isso é essa mente materialista, né? E você diz, não, mas se você não faz nada, como que você vai se livrar do apego? Porque se você fizer alguma coisa para se livrar do apego, você vai reforçar o apego, você vai se enganar. Você vai querer fazer uma coisa externa para mudar uma coisa interna e não vai mudar, pelo contrário, só vai aumentar. Agora, se você percebe com toda a verdade, com toda a clareza, aquela energia emocional presa e não luta com ela e não briga com ela, você compreende ela. Você vai à sua raiz, você vai ao fim da sua raiz, ela se desfaz. Então, morrer é isso. A gente, na hora que a gente for morrer, ele não vai levar nada. Não é assim? Então, racionalmente, a gente entende que uma hora nós vamos abandonar tudo. Por que que a gente não pode fazer esse abandono agora? Por que que a gente não pode, ainda que sejam em frações de segundo, de perceber a ilusão desses nossos apegos, né? Eu lembro daquela passagem do Krishnamurti, quando ele fala assim: se você se apega à mobília, você é a mobília. Por quê? Porque se você não se apega, a mobília é um detalhe que, né? Na hora que você morrer, não vai ter mobília. Mas se você tiver apegado à mobília, alguma coisa vai ficar presa dentro de você, né? Então, aprender a morrer agora é, como ele falou, viver assim é meditação e é que pode permitir o amor. Não como desejo, não como paixão, né? Mas como essa coisa que produz harmonia e que, quando acontece, tudo é virtude, é bondade e é beleza. Cara, isso é o reino dos deuses. Nós precisamos chegar nisso. Temos que destruir esse egocentrismo que nós mesmos criamos
soltando, deixando ir, né? O que você me fala? Uma passagem do Evangelho que eu acho muito interessante. Aliás, tem duas passagens parecidas, né? Tem do homem que Jesus sugeriu que ele o seguisse, né? Que ele vendesse os seus bens, desse para os pobres, e o cara decidiu que não estava, não conseguiu fazer, né? Ele estava apegado às suas posses, à sua condição social. E eu estava vendo aquela série que é muito interessante, The Chosen, uma série da Netflix, que conta também a história dos discípulos, né? E do Cristo junto também, né? E tem um momento que aparece um personagem, está na Bíblia também, o Nicodemos, né? Que é um fariseu que acaba se encantando com Cristo, né? E ao contrário dos outros fariseus, ele cada vez ele fica mais assim chamado, né, para a mensagem do Cristo, pede uma reunião com ele, o Cristo concede uma reunião, os dois conversam e tal, e aí o Cristo, Jesus convida ele para segui-lo. E tem um dia que eles marcam a data, os discípulos estavam numa cidade, né, e Cafarnaum, e aí eles vão seguir adiante junto com Jesus, os discípulos, e o Nicodemo foi chamado para ir junto. E aí ele deixou um presente lá no local e se escondeu atrás de uma coluna para ouvir o que estava acontecendo, mas não teve coragem de abrir mão dos seus bens, da sua posição social, porque ele era um instrutor, um alto sacerdote lá no meio do, dos fariseus, era muito conceituado. A esposa dele também começou a criticar quando ele trouxe algumas ideias diferentes. Então ele queria muito ir, mas não conseguiu. E aí, nessa hora, Jesus fala: Eu agradeço esse presente que foi deixado aqui, que ele sabia que era do fariseu, e é pena que ele chegou perto, mas não conseguiu. Então, você vê que ele queria muito, era a coisa que ele mais queria na vida, abandonar tudo e seguir Jesus. Mas a força da mulher, dos outros fariseus, da condição social, pesou tanto que ele chorou, mas não foi. Então, vocês veem como é que é difícil esse libertar-se dos grilhões que a vida lhe traz, né? Ele estava tão acorrentado àquela condição que mesmo uma vontade enorme que ele tinha, a ponto de ficar chorando de não ter ido, ele não conseguiu ir. Você vê que isso aí, acho que para mim foi muito significativo, porque demonstra o quanto também nós estamos apegados a muitas coisas, né? Se alguém chegasse para nós hoje e dissesse, larga tudo, vende tudo e me segue, será que nós teríamos condições de fazer isso? De seguir um grande instrutor que chegasse e falasse isso para nós? Fica isso aí como um questionamento para cada um fazer. Chegamos ao final do nosso programa. Vocês continuem as suas investigações, as suas reflexões, que o trabalho não termina aqui, ele se estende para toda a nossa vida. Então, até a próxima. Quem quiser assistir esse e outros programas, podem encontrá-lo no canal do YouTube da Sociedade Teosófica ou no canal Suprem. Até a próxima. Namastê.